Salve, salve família vascaína, nosso giro de notícias começando nesta quarta-feira, né? E com essa bomba que eu vou tentar explicar aqui, que dívida é essa, que história é essa, quem que vai ter que pagar, enfim, no que isso interfere no futebol, a gente vai tentar dar uma visão geral pra galera aí sobre essa bomba que explodiu no Vasco no dia de hoje. Like no vídeo, se inscreve no canal, bora falar de Vasco, vai! Bom, vamos lá, meus amigos. Estou aqui com a matéria do GE só para a gente ficar com ela como base aqui. Tem algumas informações que a gente vai pegar, mas antes eu vou explicar para vocês que não entenderam. É o seguinte, quando o Vasco virou SAF, tinha lá 700 milhões de dívidas que a SAF assumiu. Isso está com a 777, né, para pagar lá dentro da SAF. E o Salgado deu uma entrevista para o canal Fanático Vascaíno, né, dizendo que ainda tinham outras dívidas, mas que essas dívidas ainda não tinha como saber o valor correto e que elas não seriam para agora, tá? Que essas dívidas seriam de ações, de processos que ainda não foram julgados. Tipo assim, um jogador lá atrás que entrou na justiça, essa ação ainda estava correndo, ainda não tinha uma condenação, ainda não tinha um valor, tá? O Vasco poderia até ganhar a ação. Então, que tinha essas dívidas. E como que ia pagar essas dívidas? Diz o Salgado que dos 30% que a associação teria, 20% seria usado para descontar essas dívidas com a 777. Ou seja, hoje a 777 tem 70% da Vasco SAF. Para o Vasco pagar essas dívidas, né, com a 777 ajudando, teria que abrir mão de mais 20%. Então ficaria 90% para a 777 e 10% para a associação. O que, na questão de voz no futebol, não muda nada. O que muda é no eventual lucro, né? Se tiver lucro, a associação vai ter só 10% e a SAF 90%. E aí, cara, eu não vou entrar no mérito de quem é a culpa, se o Pedrinho sabia, porque tinha que saber, se o Pedrinho sabia ou não sabia, se o Salgado foi malandro, eu vou deixar essa briga política para eles. O que a gente tem que entender aqui é o tamanho desse problema. A associação hoje, gente, ela não tem receitas, tá? Ela não faz dinheiro, porque a grana que ela faz é do sócio proprietário, né, do sócio geral lá, não é o sócio torcedor. E esse tipo de sócio vai só diminuindo, porque ele não tem vantagem em comprar ingresso. Então, enfim, ele vai caindo, né? A associação pode fazer dinheiro com os outros esportes que não o futebol, mas é muito difícil porque você custa arrumar um parceiro, um patrocínio para custear o projeto, para pagar o salário, para manter o esporte vivo. Para ter lucro, muito difícil. Então, assim, o clube associativo hoje ele é muito carente, tá, de receitas, de dinheiro. Então, onde que ele vai arrumar 200 milhões? E esses 200 milhões não tem que pagar agora. Vai vencer um pouco agora, um pouco ano que vem, entendeu? É ao longo dos próximos anos. Mas uma hora vai ter que pagar. E eu vou te falar, não tem onde arrumar esse dinheiro. A não ser que o Pedrinho venha amanhã com uma mega ideia. Não, porque a gente conseguiu um parceiro aí, beleza. Mas por enquanto, não tem da onde pagar. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Algumas ações trabalhistas que formam essa dívida. Ó, Dorival Júnior, Diego Souza, Éder Luiz, Sandro Silva. Pô, Diego Souza, qual foi a última passagem dele pelo Vasco? Tem no mínimo, mais de 10 anos. Ou pelo menos 10 anos. Tamo aí, vamos ter que pagar a dívida agora do Diego Souza, né? Essas dívidas também tem algumas dívidas cíveis que não souberam explicar aqui na matéria. O que o Vasco deve que não é dívida trabalhista. Então, meu amigo, eu vou te falar. O Vasco, antes de virar SAF, estava correndo sério risco de falir como associação, né? Não ter
não conseguir produzir dinheiro para pagar as dívidas, para se manter vivo. E esse risco com essa dívida aqui, tá? Ele segue muito forte. Ele segue muito forte. A 777 vai querer comprar essas ações para assumir essa dívida? Não sabemos. O Pedrinho tem alguma ideia para pagar essa dívida sem precisar de vender as ações? Não tenho ideia. É o que o Pedrinho vai ter que apresentar a partir de agora. Aliás, até o dia 30 de abril, tem que divulgar esse balanço de forma oficial e trazer as soluções. Porque o que eu quero do Pedrinho agora são soluções. Você sabe por quê, gente? Todo político, ele acaba utilizando a tal herança maldita. E o Pedrinho, ele vai me desculpar, ele não pode, se até da iluminação, que eu fiquei tão pá, que eu esqueci até da iluminação, tava meio escuro, melhorou agora. Ele tem que apresentar soluções, porque ele já sabia. O Salgado falou isso em entrevista. Isso consta no balanço. Agora, é verdade também que o Conselho Fiscal não aprovou as dívidas, o relatório do Vasco, né, as contas do Vasco, justamente por conta dessas dívidas aí, que elas estavam mal analisadas. Então, assim, meu amigo, eu não vou tomar lado de ninguém, nunca estive do lado do Salgado, não é agora que eu vou estar. Não estou do lado do Pedrinho na questão política, eu torço para ele como ídolo do Vasco, para ele conseguir ter sucesso. Mas tomar partido, sabe? Estou do lado do Pedrinho, isso eu nunca vou fazer. Eu já tenho um compromisso aqui. Eu estou sempre do lado do Vasco, não do lado dos políticos. Então, Pedrinho, você vai ter que apresentar essas soluções, tá? Porque senão o clube associativo corre sérios riscos de fechar as portas, tá? E vai ser uma coisa muito triste. Ah, mas isso não interfere no futebol, mineiro. Não, não interfere no futebol. O futebol hoje está com a SAF. Mas, pô, e se amanhã a SAF não der certo e a gente voltar para clube associativo? Em que pé que nós vamos pegar esse clube associativo? Né? A gente tem que ter um mínimo de cuidado. É o que a gente esperava do Pedrinho. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que dê tudo certo, tá? É uma maracutaia atrás da outra. Essa empresa que não dá para confiar. Esses políticos do Vasco que venderam para essa empresa... Sabe lá Deus, né? Com que condições, com que ajudas. O novo presidente agora chegou cheio de vontade e objetivos, mas até agora não mostrou nenhuma solução. E é isso. Mais conteúdo de Vasco, o card passando aqui no cantinho, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina, Dali Vasco. E até lá.